Bem-vindos à nossa aula 2 do nosso curso de Lógica Aristotélica. Nessa segunda aula, então, nós vamos estudar os predicáveis, e a árvore de Porfírio, ou seja, a isagoge de Porfírio, que é uma introdução às categorias de Aristóteles. Como todo medievo estudou, toda a época medieval estudou, antes de estudar a lógica aristotélica, estudava o Tratado dos Predicáveis de Porfírio, a isagoge, como introdução ao livro das categorias. Nós aqui também nesse curso vamos seguir o mesmo esquema. Antes de começar então esta aula, eu gostaria de dizer que se você conhece alguém que estudou comunicação, jornalismo, que estudou letras ou que estuda essas áreas, é muito bom também compartilhar esse conhecimento com eles. O meu objetivo ao gravar essas aulas são aulas curtas, não são aulas muito longas. Eu vou diretamente ao ponto central das coisas, não fico enchendo linguiça, justamente para poder dar tempo de partilhar para as pessoas aquilo que muitas vezes não se ensina nos cursos de graduação. Sei que estudando, eu fui descobrindo muitas coisas, e mais até por eu ser mais autodidata e por amar estudar, que fui descobrindo coisas com um estudo que partilho com vocês. Faço isso gratuitamente, nunca cobrei nada, e como coloco e disponibilizo tanto no Face quanto no meu canal no YouTube, também tudo disponível e tudo de graça. Sei que isso talvez me custou, e me custa, mas eu procuro dar de graça as coisas que recebi de graça de Deus. Claro que não recebi tudo, teve um esforço, um sacrifício, mas partilho com vocês, porque meu objetivo é que as pessoas possam conhecer a verdade, e como diz Jesus Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é me fazer com que as pessoas filosofem para Deus, tenham esse conhecimento, esse hábito. Então agora vou iniciar o Tratado dos Predicáveis, os predicáveis e a árvore de Porfírio, que é a isagoge, que significa introdução. Isagoge significa introdução, ao livro das categorias do órgão da lógica aristotélica. Então, antes de nós iniciarmos o estudo da lógica das partes integrais e das partes potenciais, vamos então estudar essa isagoge. O conceito universal é aquele que se identifica univocamente com todos os seus inferiores. Assim, a animalidade, conceito universal, é atribuída a todos os homens, todos os cães, a todos os animais, etc. Essa atribuição, porém, pode fazer-se diversamente, ou seja, segundo 5 modos. Digamos, por exemplo, que Pedro é homem, é animal e é racional. Esses 3 predicados pertencem à essência de Pedro. Mas o primeiro, homem, designa a essência completa. Os 2 outros designam uma parte apenas da essência. A animalidade significa a parte inferior menos perfeita, comum a outros seres. E a racionalidade significa a parte mais perfeita, que distingue dos outros viventes o homem. Acrescentamos que Pedro é livre e Pedro é músico. Estes 2 predicados convêm a Pedro, mas não pertencem à essência de Pedro. A liberdade ainda guarda um liame necessário com a essência de Pedro, mas o ser músico é totalmente indiferente ao conceito de homem, pois há homens no sentido pleno da palavra que não são músicos. Assim, então, nós chegamos à noção de predicáveis. Chama-se predicável a maneira como um conceito unívoco pode ser atribuído a um sujeito. Os 5 modos que acabamos de analisar constituem respectivamente a espécie,
o gênero, e a diferença específica, o próprio e o acidente. Vamos ver então mais precisamente o que cada um desses predicáveis quer dizer. A espécie é o universal, que pode ser atribuído designando a essência completa. Assim, a humanidade é a espécie de Pedro e Paulo. O gênero é o universal que pode ser atribuído designando a essência incompleta, comum a várias espécies. Assim, a animalidade é o gênero para o homem, para o cão, para o pássaro e etc. A diferença específica é o universal que pode ser atribuído designando uma nota essencial característica de uma espécie. Assim, a racionalidade é a diferença específica que faz do gênero animal vivente a espécie homem. Com efeito, o homem é um vivente que tem a nota de racionalidade, e esta é que diferencia o homem especificamente dos outros animais ou viventes. O próprio é o universal que designa uma nota ligada necessariamente a uma essência precisa, a ponto que tal nota própria convém somente a tal essência e lhe convém sempre em toda a parte. Exemplos: a liberdade de arbítrio e a risibilidade para a essência do homem e a quantidade para todo e qualquer corpo. O acidente é o universal atribuído a um sujeito de modo contingente ou de modo tal que também poderia não lhe ser atribuído, sem que faltasse algo de essencial ou de próprio a esse sujeito. É indiferente ao sujeito, podendo estar-lhe presente ou ausente. Tal é o ser músico, o ser cientista, o esportista, em relação a Pedro, a Tiago, João, etc. Quanto ao sujeito ao qual são atribuídos todos os predicados, não é um universal, mas ele é um indivíduo. Etimologicamente falando, o indivíduo é o que não pode ser dividido. No plano da lógica, indivíduo é o que só pode convir ou ser atribuído a um só. É o inferior de todos os universais e não tem nenhum inferior ao qual possa ser atribuído. A individualidade é uma propriedade que convém a todos os indivíduos por analogia de proporcionalidade própria. Com efeito, como esta rosa individual dentro do gênero vivente vegetativo, este cão é um indivíduo dentro do gênero vivente sensitivo e Paulo é indivíduo dentro do gênero vivente intelectivo, guardadas as proporções. A árvore de Porfírio. O filósofo grego Porfírio, neoplatônico, autor de famosa obra de lógica intitulada Isagoge, Introdução, elaborou um gráfico no qual apresenta os diversos universais, que são os gêneros, as espécies e as diferenças, que se podem apregoar desde o gênero supremo até o indivíduo, e ficou conhecido como a chamada árvore de Porfírio. A partir da substância corpórea até o homem, encontramos uma série de perfeições concatenadas. Com efeito, o gênero corpóreo se divide em duas espécies, viventes e não viventes. A espécie vivente, por sua vez, divide-se em dotados de conhecimento e irracionais. Nesta série há um gênero supremo, a substância corpórea, acima da qual não existe gênero de extensão mais ampla. Existem também espécies ínfimas, homem, cavalo, rosa, que na sua extensão só contém indivíduos da mesma espécie. Entre os dois extremos escalonam-se gênero supremo e gênero subalterno, e espécies intermediárias entre gêneros e espécies que formam o tronco da árvore. Existem as diferenças específicas que constituem os ramos da árvore. Notamos que, para certos indivíduos, se podem contar vários degraus desde o gênero supremo até o indivíduo. São chamados gênero subalterno e gênero ínfimo. Espécie suprema, subalterna e espécie ínfima. De um degrau para outro, porém, há uma característica nova, que se convencionou chamar diferença, e a penúltima diferença é dita específica. Toda definição se faz indicando-se o gênero próximo e a diferença específica do definido. Há de ser sempre unívoca. Então, para se ter uma ideia, né, não sei se todos vão conseguir ver,
mas aqui está, né, a árvore de Porfírio. Assim, aqui está a árvore de Porfírio, um exemplo, né, de árvore de Porfírio, tá? Na nossa próxima aula, então, nós vamos começar a estudar o Tratado das Categorias. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.